E eu venho também, senhor presidente, a essa tribuna porque na manhã de hoje nós realizamos uma audiência pública e nesta audiência pública nós procuramos ouvir destas pessoas as razões que eles têm, deputado Vasca, com relação ao ocorrido na sexta-feira. E algumas coisas chamaram a atenção. A primeira delas, e é preciso que se ressalte, nós ouvimos as 4 pessoas que estavam convidadas para vir aqui, e a primeira delas é que este processo, segundo os advogados, inclusive, que estão já fazendo todo o processo de defesa das pessoas detidas, presas, esse processo está em segredo de justiça. E aí nos surpreende porque um processo em segredo de justiça, obviamente, tem sigilo. E o que nos chamou a atenção é como que um processo em segredo de justiça que está com sigilo decretado tem parte dos depoimentos, inclusive de gravações, vazadas num programa dominical. Eu não assisti, mas as pessoas comentaram que estava no programa do Fantástico Domingo, com parte dos diálogos que foram feitos entre pessoas que hoje estão presas e pessoas que estão soltas. Olha, se há segredo de justiça, obviamente que um processo como esse não poderia vazar o seu conteúdo ou parte do seu conteúdo para a Rede Globo, muito menos quando nós sabemos que este processo não é de conhecimento nem dos advogados. Se os advogados das partes interessadas ainda não receberam o processo como um todo, como que uma emissora de televisão consegue ter acesso, vazar isso sem que haja nenhum tipo de sanção? Acho que esse é um pedido que nós vamos fazer à Secretaria de Segurança Pública, até para que nos informe de que forma isso ocorreu. Porque ou se decreta sigilo e esse processo fica de fato em sigilo, ou se abre o sigilo e todos têm acesso a ele, independente da sua posição. Outra situação que nos chama a atenção é justamente o fato do ouvidor agrário, do INCRA, fazer aqui um histórico daquela área e, neste histórico, afirmar que aquela área já foi, uma das vezes, o INCRA entrou com um processo de anulação da posse da Jacomete Marodinho, hoje Araupel, ganhou em primeiro grau, houve recursos, está sendo analisado, inclusive, a posse, porque entende o INCRA que toda aquela área foi grilada da União. Eu creio que nós demos um passo importante hoje, e daremos outros, sem dúvida nenhuma, para esclarecermos, de fato, essa situação e o que ocorre com aquela região como um todo. E, na sequência disso, nós devemos ir com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, com a Comissão de Direitos Humanos do Senado e a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, fazemos uma visita às famílias que estão hoje em Quedas do Iguaçu, da mesma forma que faremos no dia seguinte aqueles que estão com um processo de litígio com o consórcio da Neoenergia e Copel, do Baixo Iguaçu, que, aliás, está agora, acabaram de nos mandar, deputado Lemos, está agora sendo feito um processo de reintegração de posse em frente à usina, não sei se já foi concluído ou não, mas são situações que nós precisamos fazer o debate com muita tranquilidade, porque não vai ser resolvido, o problema como esse não vai ser resolvido apenas por imposição desse ou daquele lado. Por isso foi importante que nós ouvíssemos, importante que nós víssemos como que as pessoas estão entendendo aquela situação e importante que nós tenhamos todos acesso a todo o processo para que nós possamos, obviamente, tomar pé da situação. E eu espero que na sexta-feira que vem, após as 2 audiências, nós possamos trazer aqui para segunda-feira pelo menos uma sinalização do que significam essas 2 situações específicas hoje no sudoeste do Paraná e que podem, não significa que vão, mas que podem trazer ainda grande apreensão para nós todos. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados.